Boa noite, iniciando a nossa web-aula na UC de manutenção de máquinas e equipamentos mecânicos. Dando sequência aqui nos nossos estudos, hoje um dos assuntos é sobre lubrificação. A lubrificação ela vem cada vez ganhando mais espaço e maior importância. Estou falando com vocês e vi um colega realmente finalizando um workshop sobre a importância da lubrificação na confiabilidade dos equipamentos, né? Então está muito forte essa questão, por quê? Por anos ela foi feita por métodos empíricos, né? Quando é empírico eu falo é por teste. Ah, deixa assim, vamos ver quanto tempo dura. Ah, quebrou com tanto tempo a máquina do lado, essa aqui eu vou colocar mais, vou colocar menos. Não tinha uma técnica adequada e certeira para isso. E hoje em dia, até hoje, falta muita informação quando a gente vai trabalhar com lubrificação. E é nesse espaço que o pessoal tem trabalhado. Então, tem hoje colaboradores, né, pessoas, prestadores, empresas focadas e especializadas somente em lubrificação, devido ao tamanho da importância que tem na vida útil do equipamento e na disponibilidade dele também. Então, lubrificação é um tema amplamente estudado e discutido no mundo da manutenção industrial devido à importância correta da sua lubrificação. Aqui ele cita um exemplo, né, que o lubrificante atuaria como um colchão, ele vai amortecer o impacto e reduzir atrito e desgaste. Ele, de certa forma, ele forma uma película, né? Se a gente imaginar no nosso carro, que é o mais comum no dia a dia, então o óleo lubrificante que vai no motor, ele vai para minimizar o atrito entre as partes móveis que são metálicas, né? Então, imagina um metal atritando no outro, o que tiver maior dureza vai continuar na mesma espessura, o de menor dureza vai desgastar até que ele se acabe, né? Então é isso, o lubrificante vem para atenuar esses momentos onde um chega a tocar no outro, as partes rotativas, né, partes móveis, o lubrificante atua justamente para diminuir atrito. E a outra função, além do atrito, é na questão de seria de certa forma refrigerar, eu digo retirada de calor, né, do processo para que tenha uma troca mais efetiva, né, uma troca de calor para que não deixe muitos processos chegarem a uma temperatura elevada e sabemos que materiais em temperaturas elevadas têm a tendência a mudar de forma e tem todo esse risco. Então, o lubrificante faz isso. Tanto é que quando o seu carro está sem o óleo lubrificante no nível inadequado, ele pode fundir o motor, né? Que é chegar a uma temperatura elevada, o cabeçote ali se deformar. Ele pode quebrar também as peças pelo atrito, né? Lá dentro do bloco, um pistão e assim vai. Então, o lubrificante ele tem essas duas que são as principais funções. São só essas? Não, a gente vai ver mais para frente, mas as duas principais são a questão de diminuir o atrito, né, desgaste de partes móveis, e a segunda, ajudar no controle de temperatura, né, refrigerar, seja criativo. Então, os lubrificantes são classificados como sólidos, líquidos ou pastosos. Os sólidos, né, teflon, grafite e talco, líquidos, óleo de origem animal, vegetal e mineral, e pastosos, graxas à base de sabão de sódio, lítio ou cálcio. Aqui ele vem trazendo, né, graças a chegada de novas tecnologias buscando adequação às novas tendências de máquinas mais rápidas e compactas, alguns fabricantes começaram a acondicionar os óleos lubrificantes para uso no estado gasoso, que é o lubrificante à base do óleo pressurizado, né, um spray, os famosos micro-óleos utilizados em nosso dia a dia. Os lubrificantes são elementos que agem reduzindo o atrito entre duas partes, já foi dito, né, além de também atuar como um agente arrefecedor, né? Retira calor do meio em que se encontra. Então, imagine duas peças que interagem com movimentos relativos de fricção. Fricção lembra do carrinho quando era pequeno, aquele que você friccionava no chão geralmente para trás e ele andava para frente? Então é aquele processo, né? Fricção é o atrito mesmo um com o outro, né? Em que as imperfeições quase sempre presentes nas superfícies fazem com que ocorra o atrito conforme apresentado na figura a seguir. Aqui ele mostra, né, uma peça de cima seguindo nesse sentido de baixo para cá. E a deformação ali já numa escala microscópica, né? E quando a gente vê o material em si, a gente vê o formato,
ficou branco aqui, eu tô com o material na mão para mostrar esse telefone, vamos ver se ele aparece. Né? A gente vê o formato, mas no microscópio tem imperfeições, né? Seria isso que ele está mostrando ali. E para que evite, né? Para evitar que haja o toque ou atrito entre elas, o lubrificante faz essa camada, preenchendo essas imperfeições. Então, observe que as imperfeições nas estruturas da superfície são as causadoras do atrito. Então, nesse momento, é preciso que seja inserido o lubrificante, fazendo com que o atrito se reduza. Quanto mais eficiente for as propriedades do lubrificante para uma determinada aplicação, menor será o atrito gerado entre as matérias. Então, a gente tem lubrificantes de diversas viscosidades, de diversos pontos de fulgor, a questão da fluidez dele, a temperatura que ele suporta. Então, tem várias características que a gente pode controlar, né? Isso na fabricação de lubrificantes sintéticos, ou selecionar os minerais, né? Ou minerais, vegetais ou animais que existem e ver se ele tem a propriedade adequada para o nosso processo. Observe a figura a seguir, o segundo momento após a aplicação do lubrificante. Então, já evitar o toque. Então, seria como se o lubrificante preenchesse esse espaço. É o que está pretinho no meio aqui, né? Ele está dizendo que forma esse filme aí na proteção. Então, o lubrificante consegue ocupar o lugar das imperfeições, reduzindo o atrito. Lembrando que ele ocupa se você fizer a seleção do lubrificante correto. Dá um exemplo. Eu vejo muito o pessoal da construção civil usando betoneira. Quando o pessoal quer lubrificar a betoneira, eles colocam como fala? Um lubrificante no formato líquido, gasoso ou pastoso? Pode, eles colocam pastoso, né? A graxa. Exato. Por quê? Se colocar o líquido, ele vai parar lá na cremalheira? Não, Se ele colocar um gasoso, vai parar? aí não. E mesmo se fosse um líquido, quando chovesse, né? Usa muito na chuva, no sol, ia embora. Então é exatamente isso, Cláudio. Matou bem a ideia. Tem que usar o lubrificante correto para que ele preencha, né? Então ele vai usar uma graxa. Popularmente é o nome, né? O nome mesmo é graxa. Então ele vai usar uma graxa para fazer aquela lubrificação. Outro ponto. Vou lubrificar, por exemplo, um cadeado para eu abrir melhor. Você vai usar, né? O pessoal usa um white lube, mas é sabido que geralmente para esses elementos já é melhor você usar um pó de grafite, né? Ele já Verdade. vai ter uma atuação melhor. Então, você coloca um white lube, dura 3, 4 dias, dependendo do quanto você ficar abrindo e fechando o cadeado, loguinho, e aí tá travando de novo. Aí você usa o pó de grafite, que isso aí já atenua, né? E fica muito tempo aí sem dar problema. Então, a escolha do lubrificante correto também, né? Também faz parte. Senão, ele vai ocupar a imperfeição e ele não fica lá contido, né? Ele vai embora. Então, como já foi falado, o lubrificante também tem a propriedade de trocar calor com o meio em que está trabalhando. Este calor é devido ao atrito gerado, explicado pelo efeito Joule. O efeito Joule a gente teve lá nos motores também na aula passada, né? Nas bombas, e agora de novo, né? Então, toda vez que a gente tem um trabalho sendo feito, geralmente a gente tem a perda por calor, né? Tem a perda também que é por atrito, né? Então, toda vez que está fazendo um trabalho, você tem o efeito Joule que vai gerar calor. E aí, para isso, o lubrificante também atua para arrefecer. Então, tem outra coisa, né? Quando, não sei quem já trabalhou com material, fundição, esse tipo de, como fala? Esse tipo de atividade, mas se você quiser fazer uma fundição por material com maior dureza, você vai fazer o quê? Você vai pegar, foi lá, fez no forno, vai esfriar o material. Você pode esfriar o ar ambiente, a água ou a óleo. Quem já teve a oportunidade de testar essas três formas de esfriar algo que está muito quente, vai ver que o óleo ele é a que esfria mais rápido. Então, por isso que ele tem até essa questão, né, da troca de calor ajudar muito, porque é a propriedade do óleo, né? O óleo ele consegue fazer essa troca de calor de modo mais rápido. Uma ajuda também nisso. Então, todo lubrificante tem um tempo de vida útil
e o fabricante deve sempre especificar no manual essa informação, levando em conta o ciclo de operação e ou tempo de serviço da máquina, visto que o tipo de trabalho que o lubrificante está sendo submetido. Então vamos lá. Nosso carro, como que a gente troca? Nossa moto, né? A gente faz a troca dele conforme o número de quilômetros rodados. Na indústria, que é muito comum, vai lá no orímetro da máquina, né? E vê quantas horas já rodou de uma troca na outra. Você vai lá e troca. Ou por preditiva. Ah, rodou um mês, eu vou lá e troco. Rodou outro mês, vou lá e troco de novo. Então depende muito da especificidade e do próprio processo. Então isso aí a gente leva em consideração para definir a vida útil, né, de troca. E sempre que a gente vai se basear a primeira vez é pelo manual, né, pelo que o fabricante diz. Os lubrificantes podem ser divididos basicamente em vegetais, são extraídos das plantas, em que sua maioria são especificadamente extraídos das sementes. Quase que não sai se especificadamente, né, extraídos das sementes. Então, vegetal é semente, né, óleo de girassol, óleo de dendê, óleo de amêndoas, entre outros que a gente tem. Animais, né, os lubrificantes animais, produzidos através da gordura animal, óleo de carneiro, óleo de boi, óleo de baleia, entre outros, e os minerais, né, em sua maioria derivados do petróleo, oriundos, né, da extração de minérios encontrados na crosta terrestre. Então, ele traz três tipos aí dos minerais: os sólidos, que a gente encontra ele sólido fisicamente, grafite, talco, bisulfeto de molibdênio. Temos os líquidos, né? São encontrados na natureza na forma física líquida, óleos automotivos, né? E os pastosos, geralmente encontrados entre o estado sólido e líquido, que é o pastoso, né? Para ele não estar nem líquido nem sólido, está no meio do termo, no meio termo, né? No meio do caminho dos dois, que são as nossas graxas. E além dos outros três, a gente aqui já apresenta o quarto, que é o óleo sintético. Então, ó, são lubrificantes produzidos a partir da matéria-prima gerada em laboratórios. Então, nós tínhamos três tipos, né, para a origem desse lubrificante. Vamos lá. Dentre as três, eu tinha um que era bom para alta temperatura, eu tinha um outro que era bom quando você tinha uma mudança, né? Ah, estava na temperatura fria, depois na temperatura quente. Esse outro funcionava bem. Eu tinha um outro que tinha um ponto de fulgor, né, que é ele vaporizar ali e ser inflamável, uma temperatura melhor para eu trabalhar. Então, eu tinha essas características em óleos diferentes. Não tinha um óleo que tinha a especificidade adequada para minha utilização. Então, o que que eu fiz? Vou lá no laboratório e tento, né? Por meio aí, eu falo eu tento, mas os químicos, né, vão trabalhar para buscar formulações que ele atenda, né? E tenha o melhor dos mundos, o melhor custo-benefício. Então, eu quero um que suporte altas temperaturas, que mude viscosidade conforme muda a temperatura, né? E tem dupla viscosidade, quero também, ou multiviscosidade, né? Quero também com ponto de fulgor mais elevado. Além disso, quero que ele tenha, por exemplo, materiais que sejam facilmente encontrados na natureza para ele ter um custo menor. Então, tudo isso entra e o cara vai tentando, né? Os pesquisadores, cientistas vão tentando juntar todas essas características num óleo que seja possível de ser comercializado. E assim vem, né? O exemplo aqui, o óleo 15W40 e 20W50, são óleos automotivos, né? Então, 15W40 significa esse óleo é multiviscoso, que trabalha com temperaturas em grau de verão, né? E em grau de inverno, 40 a 50. Aqui seria o contrário, né? Esse 15 é o winter, né? 15 no inverno e o 40 seria na temperatura de verão, temperatura mais alta. No 20 50 é 20 na temperatura de inverno e 50 na temperatura de verão. A literatura aqui, creio que confundiu. Então, esse exemplo, existem muitos outros tipos de óleos para diferentes faixas de temperatura. Esses sintéticos, então, eles são mais eficientes no trabalho quando comparado ao mineral. É lógico que o sintético ele foi lá desenvolver e ele escolheu as características que ele queria no óleo, né? Dentro das que ele podia alcançar. Então, é lógico que se alguém vai no laboratório fazer algo é para melhorar, né? Então, o sintético, por esse motivo que ele tem,
né, características melhores do que os minerais. Então, devido a apresentar maior estabilidade térmica e poder detergente, aqui sim outra função que ele tem, né, que é ajudar na ação de limpeza do nosso sistema. Então, para evitar a criação de borras, para ajudar na hora de retirar, por exemplo, malhas, né, que podem surgir mesmo com lubrificante, questão de atrito. Então, tudo isso o nosso lubrificante também ajuda. Ele tem um poder detergente, seria mais outra função. Além de servir como redutor e elemento arrefecedor, o lubrificante tem o papel de retardar a oxidação através da película criada, impedindo o contato da peça com o oxigênio presente no ar atmosférico. Então, ele vai, de certa forma, fazer uma blindagem, né? Similar ao que o protetor solar faz com a gente, né? Vai criar uma camada ali para evitar que os raios UV atinjam a nossa pele e assim vai. E é da mesma forma, evitar que o oxigênio, né, entre em reação com um material metálico e cause uma oxidação. As características do nosso lubrificante são ponto de fulgor, né? Menor temperatura capaz de fazer uma substância evaporar-se e em contato com o ar atmosférico e com a mínima faísca inflamar-se. Então é um risco aqui também a questão da inflamabilidade. Tô vendo que a câmera parece que não tá legal hoje não. Vou deixar ela desligada de vez logo, ela não tá querendo trabalhar hoje não. Então beleza, vamos lá. Não vou preocupar com ela não. Então menor temperatura, né? Que ele começa a evaporar e ele evaporando, se tiver uma faísca, qualquer coisa, ele inflama, pega fogo. Então, ó, a ideia é que ele tenha uma temperatura dessa mais elevada, porque se for uma temperatura próxima à temperatura ambiente, isso aí é um risco muito grande. Então, ó, como dito, né, os sintéticos lá, eles tinham estabilidade térmica por isso. Então, o cara já vai fazer um que tem um ponto de fulgor mais elevado. Então, aqui, ó, a figura a seguir, que o líquido submetido à temperatura de 50 graus Celsius e 200 graus Celsius ainda não iniciou o processo de evaporação. Então, após atingir a temperatura de 253, esse líquido começa a evaporar. Então, neste momento, qualquer contato do vapor do produto com uma centelha de fogo irá inflamá-lo. Sendo assim, o ponto de fulgor desse produto é de 253 graus Celsius. Então tá lá, 250, 251, 52, ele ainda não. No 53 começou a evaporar. Então aí, para você evitar o risco, né? Você vai lá e não deixa chegar nessa temperatura. Se chegar, você já tem que controlar para que não tenha nenhum agente ativador, não tenha nenhuma faísca. Segundo ponto, além do ponto de fulgor, que é importante, principalmente para muitos processos. Vamos lá. Se o cara usa um óleo lubrificante na siderurgia, que temperaturas são muito elevadas, então o ponto de fulgor tem que ser maior. E assim vai. Temos a segunda característica, que é a densidade. Densidade é aquela fórmula lá que a gente já viu anteriormente, né? D igual a M sobre V. Então, a densidade é igual a massa sobre o volume. Né? Aqui está na figura mostrando, né, na água salgada. Parece uma azeitona, né? Boia e na água doce afunda, pela diferença de densidade. Onde maior densidade fica embaixo, de menor densidade fica em cima. E assim vai. Um é, um é um ovo cozido e o outro é um ovo. Eu tô com fome, vamos falar disso não, moço. Pode não, eu tô com fome. Mas é isso, que é água salgada, né? E quem já teve a oportunidade aí de testar, né? Já tomou banho de rio e de mar, sabe que na água salgada é mais fácil flutuar, né? Justamente pela presença do sal altera a densidade da água. Vamos lá. E outro, né? Característica que temos a viscosidade. A gente viu lá o 15, W40 e tudo mais. Né? Então, o que que é a viscosidade? A propriedade presente nos fluidos, tanto líquidos e gasosos, de que determina a resistência ao escoamento. Então, por exemplo, se abrir uma torneira, a água tem uma viscosidade, né? No estado líquido que faz ela fluir por dentro da mangueira e sair lá na outra ponta. O gás também tem certa viscosidade. Você abre, por exemplo,
Ó, o medicinal, vamos lá no hospital, abriu lá o registro, ele vai fluir por toda a tubulação e sair no ponto, né? À frente, um ar comprimido. E só não tem viscosidade para sólido, porque sólido não flui, né? Você coloca uma graxa num tubo, vê se ele vai sair na outra ponta. Talvez se você colocar ele de cabeça para baixo, na posição vertical, ele despenque por ação da gravidade, mas ele não tem fluidez. Ele não, a viscosidade não é, a gente não vê a viscosidade dele, né? Não atua porque não flui, né? A resistência no escoamento, a resistência ao escoamento dele é alta. Então, de menor viscosidade, flui melhor, é um óleo mais fino, né? Popularmente falando, de maior viscosidade, já tem um óleo mais grosso que tem um pouco mais de dificuldade para escoar. Um óleo mais grosso seria tipo um mel. Já viram o mel? O mel, para ele fluir, demora um pouco, ele não é tão simples. E viscosidade, né? Menor é a água mesmo em si, a água flui bem, né? A água, ela tem uma fluidez boa. Então, seria mais ou menos isso. Então, a viscosidade no líquido se apresenta de forma diferente em relação ao fluido gasoso. Então, no primeiro caso, né, do fluido líquido, que é isso que eu estou passando o mousezinho aqui para vocês, ó. Quanto menor a temperatura, menor a viscosidade, ou maior a temperatura, menor a viscosidade no estado líquido. Então, geralmente, quando você vai esquentando muito, o óleo vai afinando, né? Vou usar o termo na prática para facilitar todo mundo entender. Afinando, ele está diminuindo a viscosidade. Então, você vai esquentando mais, ele. Isso acontece com mel também. Quem tiver mel em casa, depois quiser fazer, você vê que vai esquentando ele e vai diminuindo a viscosidade, vai ficando mais fácil de fluir. E já com os fluidos gasosos, né, no estado gasoso, já é o contrário, menor viscosidade ou maior temperatura, que não seria menor viscosidade, é maior viscosidade, né? Então, quanto menor a temperatura, menor viscosidade. Então, olha lá, ocorre com o processo inverso nos gases, ou seja, ocorre um aumento da viscosidade a partir do acréscimo de temperatura. Então, eles fluem, né? Quando gasoso, ele é diretamente proporcional à temperatura com a viscosidade, e no estado líquido, ele é inversamente proporcional. Outra coisa é o ponto de fluidez, né? Outra característica aqui importante. O que é o ponto de fluidez? É a menor temperatura em que o óleo consegue fluir, ou seja, né, escoar. Então, ao atingir seu ponto de fluidez, qualquer decréscimo na temperatura, quanto mais a temperatura cair, né, gera a solidificação do produto, ou seja, transformando fisicamente de líquido para sólido. Então, o ponto de fluidez é ali a temperatura limite que ele tem a capacidade de se fluir, de escoar. Passou disso, ele começa a solidificar, né? Solidificando não escoa mais, você perde essa propriedade. A lubrificação, ela é organizada em 4 passos. O primeiro é a implantação, que é o momento inicial do processo de lubrificação, no qual a equipe técnica determina o elemento lubrificante ideal para trabalhar com uma determinada configuração de trabalho. Essa etapa é considerada a mais importante, pois qualquer má especificação do lubrificante comprometerá todos os outros processos. O lubrificante é para a máquina aquilo que o sangue é para o corpo humano, né? Ou seja, quando a máquina que foi especificada para trabalhar com lubrificação se encontra sem o lubrificante, para de funcionar da mesma forma que acontece com o corpo humano sem sangue. É diferente a máquina que ela demora mais um pouco, né? Depende muito de como tá os contatos, o atrito e tudo mais. O corpo sem sangue ainda demora quase nada, né? Já desfalece. Mas ela é isso, ela tem a função. O sangue, lógico que no corpo tem, essa analogia depende muito, né? Tem outras funções de carregar oxigênio no sangue, tem um monte de coisa, eu não entendo muito disso. E o lubrificante, ele tem aquelas funções que a gente falou antes, né? Arrefecer, diminuir o atrito e os sintéticos têm a função detergente. Então, após a implantação, vem o controle. A etapa do controle diz respeito ao estabelecimento dos parâmetros ideais a uma lubrificação eficiente e a sua manutenção, mantendo o menor custo financeiro possível. Um exemplo aqui, ó, uma empresa que trabalha sem definir o range de temperatura da máquina, né? O limite mínimo e máximo que a máquina pode atingir de temperatura,
Então, sem conhecer o ponto de fulgor do lubrificante, o índice de viscosidade, entre outros fatores, não poderá estabelecer o controle da lubrificação. Sendo assim, o controle só poderá ser efetivamente implantado quando se souber previamente as informações de trabalho do equipamento e do lubrificante selecionado. Então, você está com o processo, a máquina chega a 500 e o ponto de fulgor do seu lubrificante é 300. Na hora que chegou 301, meu amigo, aí começa a evaporar. Se você tiver algo que faça ignição, né, que seja faísca, vai pegar fogo. E o contrário também, meu processo chega a temperatura de 5 graus Celsius, mas o meu ponto de fluidez do lubrificante é 10. Então, quando chegar em 9, ele solidifica e aí, em vez de ele fazer todo o trabalho dele, ele vai ser um empecilho no seu processo. Então, para controlar, você tem que entender o seu processo, como funciona a sua máquina, seu ativo, para escolher o lubrificante correto. Manuseio e armazenagem de lubrificantes. Então, manuseio e armazenagem é uma tarefa sistemática em que todos os passos e recomendações devem ser seguidos de forma ordenada. Esse tema será abordado com maior cuidado com o tópico, né, de armazenagem e manuseio, mas já adiantando aqui para vocês, os lubrificantes têm uma ficha chamada FISPIC, né? Não sei se já ouviram falar aí, quem está assistindo, Cláudio, já ouviu, né, sobre a FISPIC? Então, nessa Já ficha já ouviu falar, né? Lá tem as instruções de a como ficha, manusear, como a ficha, armazenar. a ficha Oi? técnica do produto, a ficha técnica. Exato, do produto químico, exatamente. Então lá você vai ter informação de como manusear, vai ter informação de como guardar, né, armazenar, como descartar, tudo isso vai ter lá. Se tiver um acidente, como proceder. Por quê? Porque tem um risco, né? Então ele vem com essa ficha e a ficha é um documento que você tem que seguir de fato, porque senão você pode ter problemas e agravantes. E lembrando que quando acontece um problema com o lubrificante e tudo mais, já são assuntos ambientais. E multa ambiental, meu amigo, não conversa com menos de 100 mil, não, só vai daí para frente. Então é um risco muito grande, né? O manuseio dos mesmos, por isso tem que seguir a ficha, né, da FISPIC dele, de acordo com o que está estabelecido pelo fabricante. E por último, a reciclagem dos óleos usados, né? Com o mundo cada vez mais preocupado com o meio ambiente, é importante pensar também na reciclagem dos óleos utilizados. De acordo com o CONAMA, né, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente, na Resolução 362 de 2005 está proibida a destinação de óleos lubrificantes minerais em todo o território nacional para outros fins que não o refino. Então, se tiver óleo lubrificante mineral, só serve para ser refinado. E a reciclagem dele, eu sei que hoje, né, você compra o óleo novo, ele tem um percentual. Hoje, maior qualidade pode chegar, acho que é próximo a zero, né, de óleo usado, que foi tratado e reutilizado. E o de menor qualidade aí já vai tendo um percentual maior, né, de óleo usado. Então, por quê? Porque é lógico que é finito, né? Estamos falando aí de derivado de petróleo. O petróleo não é uma fonte de energia, né, sem fim, vai ter fim um dia. E os lubrificantes da mesma forma. E outra, diminuir o descarte, né? Porque ele na natureza arrebenta aí com os efluentes, né? Sóis freáticos, rios, lagos, entre outros. Então tem que tomar cuidado também com os vazamentos, com o descarte. Agora entrando aqui, saindo um pouquinho da lubrificação, outro tema muito importante que vocês estão trabalhando aí no dia a dia, né? Nas webaulas é o nivelamento e vibração. A gente já viu na aula anterior e aqui vamos dar uma reforçada. Então, máquinas e equipamentos em geral devem estar alinhados geometricamente e nivelados para operar com eficiência e bom rendimento. Se não tiver, você já vai ter um desgaste, né? Ah, tá fazendo um toque ali, tá tocando, então já é um ponto que muitas vezes você não prevê lubrificação, porque você tem que montar com uma certa folga e a falta de nivelamento tá fazendo a folga não ter mais, né? Não ter folga mais. Vai tocar e vai desgastar, vai perder a montagem do acoplamento de uma bomba, né? O Cláudio no começo que estava falando e tem até a ver com o momento presencial, né? Que é a bomba centrífuga.
fez a montagem do acoplamento de forma inadequada, vai vazar, né, o seu fluido, seja água, seja óleo que você estiver bombeando. Então, e outra coisa é vibração, né? Além do nivelamento, a vibração se ocorre demasiada carcaça. Muitas vezes não tem, né, amortecedores, a base não tem amortecedor e chegando ali às frequências maiores, né? Você tem problema no eixo, ficar desbalanceado, começar a um rolamento tocar num mancal, né? Um rolamento tocar num ponto que não era para tocar. Você vai ter a carcaça, né? Pode ficar ovalizada, perder se for o caso, né? Perder a concentricidade. O que mais que a gente tem? Vibração. Pode fadigar, né, a estrutura do material e vir a cisalhar, que é se romper, né, quebrar. Então são vários pontos que a vibração afeta e a gente não quer. Ah, tem como não ter ela? Aí você tem que fazer um projeto muito bem feito com sistemas de amortecimento. Mas ela pode sim existir em níveis pequenos, né? Não pode ser nada muito acima. E o fabricante, quando ele produz a máquina, ele já busca, né, que ela tenha o mínimo de vibração possível. Lógico que dependendo do processo, né? Para que se evite o desgaste prematuro da sua estrutura física. Então, o alinhamento geométrico é a relação existente entre os planos geométricos de todos os elementos constituintes de uma máquina. É de fundamental importância que, em um conjunto mecânico, cada equipamento esteja trabalhando de forma harmoniosa. E para que isso ocorra, é imprescindível um alinhamento preciso na união de dois ou mais equipamentos. Como exemplo, imagine uma bomba e um motor operando em conjunto. O componente de ligação entre eles será o nosso eixo, né? Se tiver com o eixo desalinhado, o eixo do motor trabalhando, né, uma altura relativa da base e o eixo da bomba trabalhando em outra altura, eles já não estão alinhados. Então, com isso, né, equipamento rotativo, você já tem um desgaste, perda de eficiência, aumento do risco de indisponibilidade, menor confiabilidade, e assim vai. Então, para que haja um bom funcionamento de um conjunto rotativo, é importante que a base de assentamento esteja devidamente plana e nivelada, eliminando assim a possibilidade de pé manco por problemas estruturais da base. Então, observação. Para que haja um nivelamento perfeito, será necessário que os técnicos procedam atentos a alguns critérios no momento da instalação. Cláudio, está me ouvindo bem? Tô sim, tô ouvindo. Ah, que aqui primeiro foi a câmera, agora bugou para mim o microfone, eu não consigo mudar ele mais. Então, Não, tô. se sumir minha voz, você me avisa, tá? Que eu tô sem controle de câmera e sem controle do microfone. Não, pode ir que eu tô ouvindo. Pode Vou continuar. seguir para a gente não perder a web de hoje. Não sei o que está acontecendo aqui, não, mas vamos lá. Pode Fazer continuar. o melhor do jeito que dá aqui. Então, os Parar, eu... aper... Beleza. Os apertos e a necessidade de folgar os parafusos devem ser sempre verificados de forma sistemática, pois a necessidade de corrigir o nivelamento até manter a condição desejada pode incorrer em folgas nos parafusos. Então, a vibração tem isso também, né? Soltar os parafusos, deixar eles folgados e aí vai aumentando, aumentando a vibração e vai piorando, né? Então, essa tarefa deve ser feita com muita cautela até encontrar a condição ideal para proferir o aperto final. Então, após o nivelamento do equipamento da máquina, devemos proceder com inspeções contínuas sobre a operação dos mesmos, pois a dinâmica das forças provenientes do funcionamento pode acarretar em danos aos elementos de fixação e componentes dos equipamentos. Sugere-se que algumas máquinas trabalhem em vazio para que seja observada a condição do nivelamento, até porque a carga muda, né, o comportamento do nosso ativo. Então, às vezes é bom se colocar em vazio para testar e depois coloca a carga, né, para a gente ver se vai funcionar de modo adequado. Então, segue alguns fatores interferentes que poderão ser observados. Torção da própria estrutura da máquina causada por transporte inadequado, aí então a queda e tudo mais. Já vi isso acontecer. E esse é o pior caso, que a gente nunca espera que vai chegar algo com essa não conformidade, né?
Então, eu hoje em dia já consigo verificar quando chega, mas o natural, quando a gente recebe um ativo, seja um motor, o que for, é falar, pô, tá novo, tá bom demais, excelente, o fabricante acabou de me entregar. Então, vou montar e vamos embora, né? Bota para rodar. E eu já tive um caso, infelizmente, né, que aconteceu isso. E o equipamento estava ruim, 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 foi ver, teve um dano, uma avaria no transporte, e ocasionou esse problema e a gente nunca encontrava a causa raiz, justamente porque imaginava que tinha chegado da melhor forma possível. No segundo, tensões internas do próprio material utilizado na fabricação da máquina. Então, fez o processo, não teve a qualidade adequada de fabricação. Então, infelizmente, aí você pode ter problema também, né? Terceiro, instabilidade da fundação onde a máquina se encontra assentada. Então, fez o assentamento de modo inadequado, né? Não esperou o tempo de cura do concreto, não fez na profundidade adequada. Então, tudo isso aí afeta também. E presença de forças desbalanceadas provocadas pelo assentamento irregular dos elementos de fixação. Então, vou fixar, vou colocar amortecedores, vou colocar parafuso, vou chumbar, né, que o pessoal fala muito, mas se fez de modo inadequado, você também vai ter problemas. Então, o balanceamento, né, de máquinas e equipamentos é uma técnica de manutenção que estabelece o movimento equidistante de todos os pontos do elemento de giro em análise até um ponto definido como centro. Então, o que é o balanceamento? O desbalanceamento em uma máquina rotativa se caracteriza pelo fato do centro de massa do rotor não coincidir com o seu centro de rotação. E no nosso carro, o pessoal coloca uns pezinhos, né, nas rodas ali para tentar equilibrar os dois, né, para fazer coincidir o centro de rotação com o centro de massa. Então, isso pode ocorrer por diversos motivos, como acúmulo de material, perda de massa por roçamento, né, com a carcaça, montagem excêntrica, entre outros. Então, uma vez desbalanceado, o rotor em altas rotações, que aí fica mais fácil você ver, né? Apresenta uma força centrífuga que tende a puxar seu centro para fora da linha de centro dos mancais, provocando a vibração na máquina. Então, ele gira como não está desbalanceado, né? Mas é mais fácil você ver quando ele está girando bem rápido. É como se ele aumentasse até a seção, né? A seção circular, se for um eixo, parece que ele está com a seção maior, né? Ele está ali só com 30, vamos colocar aqui, está com 30 milímetros, um eixo, 50 milímetros, está só com 50 não, ele está com mais, né? Pela sombra que ele faz quando está girando. Então fica mais fácil ver, né? Então, essa força centrífuga é proporcional ao quadrado da rotação, o que provoca forças elevadas que são transmitidas aos mancais. Então, dessa forma, deve-se sempre procurar reduzir as forças que agem nos mancais através do desbalanceamento. Essa operação permite que a massa seja distribuída pelo rotor de forma equilibrada, reduzindo assim o efeito indesejado da vibração e, consequentemente, aumentando a vida útil da máquina. E aqui a vibração, né? Análise de vibrações. Não sei se vocês já fizeram lá na no presencial, né? Mas está previsto para ter. Então isso aqui está vindo da onde? Manutenção preditiva, que a gente vai ter nas próximas aulas falando sobre esses conceitos, né? Então a preditiva está vindo em vibração e aí junto com a termografia são as duas principais técnicas e são eu gosto muito, né? Vou dar agora já um testemunho, eu gosto muito. Na empresa a gente tem termografia, vibração ainda não tem, mas nós vamos desenvolver também. Então, são duas técnicas envolvendo a manutenção preditiva que ajuda, né, a gente a fazer o acompanhamento da vida útil do equipamento e diagnósticos para entender. Ah, meu motor está vibrando muito. Pode ser tanta coisa, eixo desbalanceado, um rolamento. Em vez de você desmontar para descobrir, você com análise vibracional, você consegue já ter um sinal, um indício forte de qual é o problema. Então, o princípio, né, da análise de vibrações estabelece-se pela conversão de sinais mecânicos em sinais elétricos, o qual requer um especialista em vibrações e um instrumento eletrônico específico para a tarefa. Tá aí o grande problema, né? Questão de vibração, análise vibracional, custo do
instrumento para fazer a análise, e segundo, o custo da mão de obra para interpretar esses dados e tomar a decisão. Então, não temos muitas pessoas nisso aí, então muitas pessoas têm essa técnica desenvolvida e tem muita empresa, né, que entra oferecendo esse serviço de análise vibracional para as indústrias, né? Até porque muitas vezes não compensa comprar esse, não compensa comprar esse material e o pessoal já trabalha oferecendo esse serviço. Então, essa é a grande diferença. A termografia da mesma forma, né? Um instrumento é mais caro. E a análise dele também, o profissional adequado para fazer a leitura, tem que ter curso, treinamento, acaba sendo mais caro também a mão de obra. Então, observe, né, na figura a seguir, como os ponteiros estão diretamente conectados no mancal do conjunto mecânico, né, motor-bomba. Este fato está intimamente ligado por ser a mancagem os grandes responsáveis em receber as vibrações transmitidas pelo motor através do eixo, então ele tem que atenuar. Então, ao realizar a análise de vibração, o especialista analisa as informações geradas para determinar, né, se as vibrações da máquina estão dentro dos parâmetros aceitáveis ou se há alguma irregularidade. Então, os parâmetros observáveis são característicos das frequências identificadas através da análise dos espectros de vibração capturados das máquinas em funcionamento. Então, após a coleta das informações da frequência gerada pela vibração, o especialista informa aos técnicos em mecânica quais os procedimentos que deverão ser tomados para possivelmente solucionar o problema. Então, existem normas internacionais que determinam a severidade de vibração, as quais classificam as máquinas em tabelas de níveis de vibração aceitáveis, onde o técnico poderá tomar como referência valores de vibrações globais. Então, no Brasil, a gente já tem uma norma, né, NBR 10082, que orienta, e lá vai ter a instrução por quê. A vibração ela vai dar um espectro de frequência, né? E você vai lá analisar. Pô, teve até o pulso, né? A frequência até tal hertz. Então, ali, se for esse formato de onda, né? É tal coisa. Pode ser um rolamento. Teve um formato diferente. Então, pode ser que a lubrificação está inadequada. Foi tal sinal, então pode ser que o eixo está desbalanceado. Outro sinal, pode ser que os elementos de fixação estão mal montados, está desnivelado, e assim vai. Então ela tem já como se fosse um gabarito, né, para você conferir e já te dá um norte, um guia sobre as ondas que você coletou, né, na análise de vibração. E quando você for desmontar o seu equipamento, parar, já está com o sobressalente adequado, né? Já está com a equipe adequada para fazer a, o reparo. E a geometria, né? Que também é de suma importância. Então, geometria de uma máquina, equipamento é fundamental para determinar a posição de instalação, local e etc. Entender a geometria é determinante para profissionais de mecânica que precisam efetuar um alinhamento de eixos em um conjunto, né, de um conjunto mecânico, como motor redutor, motobomba. Então, cada equipamento tem sua geometria totalmente distinta e por conta dessas diferenças, né, as ações do mecânico para conseguir efetuar o alinhamento tornam-se muito mais complicadas. E outro assunto é sobre o transporte de cargas, né, içamento. Então, lembrando que isso aqui, ó, tem uma norma, né, a 15637, e especifica, né, juntamente com a NR11. Então, se entra em NR a questão de segurança do trabalhador. Então, a questão de movimentação de cargas, transporte delas, por quê? Se você faz ele de forma inadequada, você tem um risco muito grande de queda. Isso pode ter pessoas embaixo, pode ter a sua estrutura, pode ter elementos, né, que podem explodir. Então, são diversos e diversos pontos que nós temos que ter cuidado. Então, vou fazer o içamento, eu tenho que ter minha fita correta, né? Aqui tem a imagem do lado, a fita adequada que suporte, a talha adequada que suporte tanto X, né? X toneladas, o pórtico, que é aqui a imagem, né? Capacidade de 3 toneladas. Você não vai içar 3,5. Eu sei que quando o cara projeta, tem a questão
ele coloca um fator de segurança, mas beleza, você não sabe quanto é o fator. Então, nominalmente é para até 3 toneladas. Então, você não vai utilizar para mais. Ah, vou usar uma fita aqui que suporta uma, mas a carga é 1,5. Ah, a fita aguenta, já fiz outra vez. Não é assim que funciona, né? Você tem que usar conforme a especificação do fabricante para o içamento. Segundo ponto, verificar o caminho que você vai fazer quando estiver transportando essa carga, né? De modo elevado. Retirar as pessoas de baixo, verificar os equipamentos que você vai ter abaixo. Se tiver uma queda, qual o risco? Você vai fazer análise do caminho, né, que vai percorrer essa carga que está sendo içada. Você vai, além de verificar, né, como que você vai fazer a elevação dela, verificar o caminho, vai sinalizar esse caminho, vai pegar autorização, né, com as outras partes, justamente para que não tenha ninguém embaixo, e fazer o trabalho de forma segura e limpa, né? Você não vai fazer de qualquer jeito esse transporte, até porque o risco é elevado. Então, lá, é preciso saber o tipo de carga, geometria e peso nominal, por quê? Ah, tá passando aqui, mas ali na frente eu tenho um obstáculo, por isso que eu analiso o caminho antes. Vou lá, pego as medidas dele, né? Veja, o Porsche está na altura de 4 metros, mas a carga já fica meio metro para baixo, então dá 3,5. Eu tenho 1 metro de carga, então você tem que ter obstáculos que todos estejam abaixo de 2,5 metros. Senão, você vai ter um problema, né? Vai bater, vai amassar. E aí, elementos industriais podem ter inflamáveis, né? Podem ter trabalhar com pressão, tem todo esse risco. Então, com essas informações é possível dimensionar e definir o tipo de estropo necessário para a execução da linguada, da amarração. As cintas de carga, né, que seguem a NBR e tem, né, a, além da aprovação, é lógico que você vai ver se ela ainda está estruturalmente conforme chegou, né, o original. Porque muitas vezes a cinta já dá sinais de rasgo, de dobras, e aí não é adequado que você continue utilizando. Apesar dela ser bem flexível, né, parece que não vai ter nenhum problema, mas esses são indícios e isso já é o suficiente para você levar essa cinta, né? Às vezes tem como reparar ou de fato fazer a substituição da mesma por uma nova. E ele mostra, né? Ele fala aqui que a carga era de 2 toneladas na imagem, mas o Porsche tem capacidade de 3. Eu já vi muito caso, Cláudio. Agora você falou verdade do pessoal usando cinta que já tá, tá pequeno, um rasgo, né? Bem pequeno. Mas infelizmente aquilo lá é o que precisa para se partir de vez, né? É um sinal que a gente tem. Como se fosse você pegasse um eixo de alumínio e ele está começando a ter uma trinca. Ele vai trincar, meu amigo. Então, vou usar, era de a carga, ele suportava 2 toneladas, vou usar a cinta para 1 tonelada porque está com rasgo. Pode ser 1 tonelada o suficiente para ela partir. E aí vai ser, e o pior é que isso aí acontece, sabe como? E a carga é sempre aquela muito cara e cai em cima do ativo mais caro que o mais crítico da indústria. Então, o risco, né? Parece o pessoal brinca que é a lei de Murphy, né? Quando é para dar errado, já dá errado de uma vez, já arrebentando tudo. Então, essa lei de Murphy sempre age quando você está arriscando muito. Então, aconselho que não arrisque, né? E pensando no custo do nosso, né? Pensando no custo de uma cinta e tudo mais, lógico que às vezes o tempo atrapalha, né? Ter que esperar comprar. Mas o custo é muito pequeno perto do risco que a gente tem. Em que sequência, né? A gente falou em nivelamento, vibração, tudo isso entra na gestão de ativos, né? Isso aqui é a migração da PAS 55, que vem da Europa, é a ISO, né? 55.000, 55.001, 1.002 e 1.003 também, que são as diretrizes todas, né? Vinculadas à gestão de ativos que atua na manutenção 4.0, quando chegar na 5.0, isso aqui também vai ser um assunto primordial, que é o seguinte: todas essas ações que a equipe de manutenção faz é buscando o quê? Melhorar o desempenho dos ativos, melhorar o valor dos ativos, gerir de forma eficaz o risco, né? Para você mitigar ele, diminuir o máximo para ter algo mais confiável, né? Promover o crescimento do negócio. Se você tem sua máquina rodando bem, com um risco pequeno, baixo, você vai ter uma produção boa, né? Então, promove o crescimento do negócio, processos de tomada de decisão são fiáveis, né?
Você tem muito mais confiança para tomar a decisão. Exemplo, estou fazendo minha análise vibracional, eu vi que tem um sinal aqui que a máquina tem chance de falhar nas próximas 300 horas de funcionamento, ou próximas 30 horas de funcionamento, tem que trocar um rolamento. Então, na preditiva, eu já vejo e evito, né, que a máquina quebre, que pare, né, minha produção para eu fazer a troca. Você acaba sendo muito mais assertivo, né? Ah, sinal que roda 30, então daqui 5 horas vai ter um bolsão, né? Vai ter uma troca de setup aí na linha, é o suficiente para pegar esse motor e fazer a troca, né? Então você já acaba sendo mais confiável. Se você não tivesse isso, você ia ter essa parada ali, né? Nas próximas 5 horas e depois sua máquina ia rodar, porque você nem sabia que o rolamento estava dando sinal. Então você acaba tendo muito mais confiança na hora de executar e aumenta, né, a confiança das partes interessadas, que é quem faz a gestão. Então isso aí se converte em dinheiro, né, em lucro. Quando você faz um trabalho bem feito, a manutenção está redonda, aumenta a produção, máquinas mais confiáveis, diminui o custo com quebra, e aí tudo isso é dinheiro no bolso do dono, do acionista, seja o tipo de empresa que você trabalha. Então, no fim, a manutenção, que o pessoal sempre diz que é o mal necessário, né, na verdade é um investimento. Sabendo fazer, utilizando as técnicas de forma adequada, você no fim, né, tem sim um aumento no lucro das suas atividades. Chegamos aqui ao nosso fim da programação da aula de hoje, Cláudio. Alguma dúvida? Tem um outro colega aqui que não colocou o nome, né? Tá só cara. Pode falar também, a palavra está com vocês aí. Alguma dúvida? Eu tô no celular e no computador. O João Vitor tá também aí. Tava, não sei se ele ainda tá. Talvez seja o João que colocou cara então no nome, Tá vendo aí, mas João? Eu tô aqui ainda. Tá meu nome aí. então deve ter, não, então aqui meu Teams deve ter bugado geral, nem o nome tá aparecendo mais. O seu bungou aí. Tava bugado. É, eu nem sei se eu vou conseguir encerrar a aula então, vocês vão ficar comigo aqui até esse computador desligar, hein? Mas isso aí, alguma dúvida, João, Cláudio? Tranquilo. Não, ficou tudo ok. Só o ouro. Tranquilo? Se alguém falar que manutenção é um mal necessário, vocês já vão defender a manutenção aí, né? Ah, com certeza. Ah, então fechou, então. Esse era o principal. Mas lembrando esse assunto aqui, a gente passa bem rápido, né? Resumido, mas pedir para vocês manterem estudando, né? Lendo o nosso material lá na plataforma, buscando, né? Informações além. Hoje tem aquele Senai Play lá que a gente pode assistir e tem toda a internet com diversas informações. Então, pedir para os senhores manterem. Ah, e outra coisa, perguntar aqui para vocês, o que que vocês acham da gente mudar nossa aula de sexta-feira para terça-feira? Tem uma vaga na terça-feira. Deixa eu Tá ver querendo aqui. logo Oi? emendar o feriado, né? Oi? Tá querendo emendar o feriado, né? Não, acho que teve um tempo atrás que não sei se são vocês ou a próxima turma pediu para mudar. E o que que aconteceu? Diminuiu duas turmas minhas aqui, ó. Tem uma vaga na segunda-feira, já seria ali por volta de 7h30, né? 7h30. E uma vaga para terça-feira, que seria às 8h30. Se Pra vocês mim, quiserem mudar, os feriados são na quinta, né? Na sexta, Terça-feira. acho que Terça-feira trabalha fica bom normal esse aqui. horário. Terça-feira, 8h30. Melhor que sexta, né? É, porque muitas vezes o pessoal não vem na sexta. Sexta, vamos lá, na empresa que eu trabalho, hoje, na hora que dá 6 horas, o pessoal já tá tudo esmurecido já. vai tomar. Ninguém aguenta mais nada, né? Uai, Aí eu não sei como. pra Pois mim, é, É, já para cansado, né? exato. pra mim pode ser na terça, sem problema. Eu não sei pro João Vitor aí. Terça, 8h30? Pode Então, ser. Tá no então, horário bom. por unanimidade, né? Dos presentes, a gente vai alterar nossa web aula da sexta, 19 para terça-feira, às 20h30. Combinado? Combinado. Não, Deixa eu te fechado. Então, falar, senhores, alguma outra colocação? deixa eu te falar. Sim. Eu acho que esse cara aí deve ser eu, que eu entrei correndo, cheguei na empresa agora, eu nem olhei como é que foi que eu entrei. Tem Mas eu também problema. concordo. Então, É, pronto. Everton, só uma Sim. correção. Então, atividade
atividade 4 e qual que não vai ser preciso 2 enviar? não, 2 e 4 nem aparece para vocês, velho. Diminuir, senão essa é atividade demais. Então, 2 e 4 não precisa, né? Vamos lá, vou compartilhar aqui a tela com vocês. Espera aí, deixa eu preparar. Tá aqui. Ó, vamos lá. É que você me disse SAP 1, atividade 2. Elas não existem, ó, não fica visível para vocês. Não tá saindo nada. Ih, não consigo compartilhar, tô bugado, né? Eu vou voltar o Tá meu. Não, mas aparecendo você só 5 compartilha. SAP lá mesmo. Vamos lá, ó. Quais SAP são? Vou listar aqui, ó. Quiser anotar. SAP 1, atividade 1, tem que fazer. SAP 1, atividade 3, tem que fazer. SAP 1, atividade 5, tem que fazer. SAP 1, atividade 6, tem que fazer. E SAP 2, atividade 4, tem que fazer também. Mas a 4 não parece, não. Não, SAP 2, atividade 4, é a última lá embaixo. Deixa eu ver aqui. Deixa eu voltar lá no meu. SAP Peraí. 2, atividade 4 é aquela que tem o desenho do Juvenal com a, acho que é Maria o nome dela, sobre o Não, pé manco. deixa eu voltar aqui. Olha aí, SAP 2, atividade 4. Periquita não sai aqui do trem. Como eu tô bugado, eu não consigo nem compartilhar. O Tim tá. O meu morreu. Deixa eu entrar de novo aqui. Pera aí, rapidão. Aguenta aí. Tá. Já vou Se alguém entrei. quiser ajudar aí, conferir. Mas eu acabei de A entrar, minha Cláudio. eu já olhei, já tá normal, tá? Esse que você falou aí. Aham. Aparece a 4 para você, João Vitor? Não, SAP 2, atividade 4. Não é SAP 1, não. SAP 1, atividade 4 não tem que fazer. É a Ah, SAP 2, atividade É 4. a última SAP aí que tem É a aí. última. isso, SAP 2, atividade 4, SAP Sim, atividade 6, SAP 1, sim, atividade 5. sim. Beleza. Porque Tranquilo. senão, se eu fosse deixar tudo para vocês fazer, ó, ia ter, sabe quantas SAP? 10. Isso. Aí 10 SAP, essa é coisa demais, né? Eu dividi na metade, aí ficou só 5. Não, fechou então. Tranquilo. Combinado? Combinado. Então, terça-feira, 8h30, nós encontramos. Fechado. Senhores, então agradeço aí a presença. Mantenham-se estudando. Fiquem atentos à nossa mudança de data, né? Para a gente seguir aí. É o nosso trabalho, tá bom? Bom final de semana para vocês. Fiquem com Deus e até a nossa próxima web. Aí sábado agora tem aula, no outro tem, aí no Tem. outro, né? Tem um bocado na sequência. Só tem mais 2 sábados, né? Deixa eu confirmar aqui. Tem do dia 26 e do dia 2, isso, mais 2. Fechou. Falou Então, então. com Deus, hein? Até a próxima web. Tchau, tchau. Obrigado. Falou. Vai amanhã, João Vitor? Desligou. Bugou, bugadaço, não compartilha a tela. Nem será a reunião. Serviço não pode cair, não. Aqui. Pô, se estiver me ouvindo, é porque deu pau no time aqui, hein?
Vai lá hoje? Vai lá hoje? Pode. Eu não estou convidando, não. Estou convidando eles. Eu tenho hoje, que bola lá, você não quer que vá, não. Final de semana vai ser grande. Cara, aqui a gente tem isso também. Tem 4 empresas, cara. Bora. Academia, muitas vezes. Tá bom? Você tá realmente firme aqui na sexta-feira. Mas eu tô pensando. Tem uma ideia que É historinha, né? Bora. Esse porquinho. Foi o seguinte, eu falei assim, ó, hoje vamos na academia? Sim, senhor, só não garanta. Eu não quero, não. Bora. Nossa, tá um quilo. Cara, Eu não sei quem é, não. Não, isso aí já vi quem é pode, mas não sei se é característica. depende pra qual lado. Seria característica. E as minhas, a gente sabe que o pessoal aqui. Você não tem na hora de estar ensinado, ia ser muito difícil. Comunicação extremamente violenta. De comunicação não violenta, agora que ele está me mostrando aí. De comunicação extremamente violenta. Percebi que para essa comunicação
Sim, como por aí. Essa violência, né? Esse cara tá falando, tá certo? Então, o senhor que tá fazendo ação violenta, isso aí. Ele viu ao vivo, o dia que ele se roteia, vai que amanhã ele... Assim, você entendeu tudo errado, eu não sei agora. Então, eu estava ligando o galho, pensando assim, sabe que esse cara tá... Aí o Everton foi falava moço, ele foi sim, foi... Ah, o Anderson também. Ele falou não. Ele falou, pelo que eu te conheço, vai que amanhã eu acordo, que amanhã eu acordo. Qualquer pessoa, não, você sozinho. Ah, você é autista. Isso pode ser piada, não, mas não faz isso. Vou falar tudo que você já preparou. Entendeu? Nossa, eu vou te avisar. Eu não estava nem ciente disso. Só que vocês não entenderam a bola aqui, né? Você vai ver a paz quando eu você você não sai da. A gente vai saber se vai ficar só lá no processo, né? Você está sabendo de um certo problema. Depois o cara sai daqui, você tem que usar dele. Não, dividir entre os nomes, coisa mais. Nós mesmo comemos muito isso. Exatamente como faz se você for sozinho, ele fica um preço comigo, não. Qualquer um ia comer mesmo, e os trens vêm. Ele é muito legal. Agora a gente pode pegar as camisas. Só tem essa na pagar. Vai lá, você tinha que vender. Você confundiu. Você tinha que vender essa imagem. A pessoa foi essa leitura. Bastante da pessoa. Eu vou ter que vender. Andei isso. O cara bolsonarista é arrependido. Volta que ficar negando. É um miserável. Pobreza sai agressivo. Pobreza sai agressivo. Rapaz, o primeiro que eu vejo. Aí isso é mais passa por essa missão, mas por isso, o cara não fazendo a barra por mim. A gente vai estranho trabalhando, a gente vai assistir essa hora, você não vai entrar. Aí eu tenho que falar isso. Isso aqui é só pela mão, não. Esse era agressivo. Eu teria uma conversação não violenta.
Entendeu? Tem que ser individual. Entendeu? E para vocês, parece que dá certo, dá segurança. É desse quinto hoje, planejando. A gente deve ser Você colocou Bugou aqui, ó. Tenta entrar para sair, ele vai saindo, aí vem aqui, fecha, dá um erro, já fechei também. Voltou e tá do mesmo jeito. Eu acho que tem que desligar o computador. Não vai migrar. Eu vou continuar aquele. Tem que sair daí, fazendo a pessoa em vídeo depois eu vou fazer. Alguém estava ensinando e outros também pensaram que bom, mas
O plano tem uma família, tem que pagar tudo. Não tem, tipo assim, igual os outros fazendo aquele difícil, tem pode ser um difícil, né? Não vai precisar. Exatamente. Que vai e basicamente, então, agora eu falei com você, não tem e vai te ensinar fazer esse vídeo porque é a primeira vez que estamos utilizando a peça. Eu gosto de ser amiga dela, eles lá, assim, quero ver isso. Vamos ver se existe esse hospital mental. Aqui, ó, prêmio Goiânia, porque esse é o único que tem os outros que só com bebê, né? Então, você vai voltar. Esse aqui é o único aqui em Goiânia que tem. Eu já vi esse hospital, perfeito. Entendeu? Se precisando. Ah, é o Mater Dei. Tem uma vez que tem aí eu acho que não é que falta pode pedir.
A esquerda assim é 8 então, se for uma coisa nacional também, você fala assim, ó, você vai saber isso, e a realidade ela é liberada. Se você escapar aquela pequena volantada. Tem aquela entrada ali nesse que é um fogo. Aí não sei como é que eu sinto com as casinhas que a gente chegando naquela menina ali para morrer. Então, os passos aqui embaixo. Aí foi que eu vi um raspeado ali. Isso aqui é um dor, isso que ele dá voz. Esse é um trem que só tem nada. Daí eu nem sabe que é nem para fazer de beber. Nossa, fez era uma porque acho que vou fazer de pão. Então, aí, 4 vezes, então, você tem uma diferença, 4 vezes, a gente vai você passa a gente habilidade vital, mas ele quer ser habilidade social. Você quer habilidade alguém bloqueou. Esse tamanho é difícil essa utilidade. É difícil. Obrigado sempre a simplesmente, mas qualidade de você tem que ser algo. Entendi que é o onde você vai entrar, você vai criar um bicho virtual, Então, são os níveis. Sobre essa tecnologia do não, não dá para ser.
Ele brasileiro não fez dele, né? Tive um monitoreio primeira vez que qual é a intenção do continuar passando, entendeu? Seguinte, pelo jeito da ralar a cabeça. Os dois tamanhos família deve compartilhar estudar. Não tem só deixa Só uma rapidão. Uma rapidão.